Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu querido amigo Moisés Jardim, presidente do Partido Novo, partido que está revolucionando os costumes políticos. Como eu sempre faço em todo o programa, eu entrego ao nosso convidado sempre um livro. Esse é um livro que eu escrevi sobre a figura do detentor do poder, por isso eu denominei Uma Breve Teoria do Poder. Pode-se fazer uma breve história, mas uma breve teoria é realmente estranho. Mas é que eu foquei a história do detentor do poder, mais do que o poder, como correntes filosóficas, desde gregos, os chineses, hindus, até chegarmos à atualidade, os grandes filósofos, principalmente depois da Renascença, mas foquei na figura do detentor do poder através da história. Por isso eu chamei Uma Breve Teoria do Poder, que eu lhe entrego, Muito obrigado. como eu sempre faço no meu programa. Certamente vai nos servir de muita inspiração aqui. E está muito na linha de que o homem que deseja o poder, ele deseja o poder mais do que o poder. O Carl Schmitt dizia, na teoria das oposições, que o economista procura a oposição entre o útil e o inútil. Na estética, você procura a oposição entre o belo e o feio. Na religião, entre o bem e o mal. E na política, entre o amigo e o inimigo, dizia o Carl Schmitt, esse justo filósofo alemão. E eu procuro mostrar que, efetivamente, o poder ele tende a corromper, como Lord Acton dizia, mas, na prática, tem que se lutar para que o poder não seja corrupto. E é o que eu espero que vocês façam. Mas voltando, Moisés, ao programa de vocês. Então, você estava me contando que ia lançar governadores nos diversos estados. Exato. E um candidato à presidência da República. Exato. Quais são os estados em que vocês estão mais fortes? Assim, o Novo, até pela sua origem, ele é mais forte na região sudeste, onde principalmente Rio, São Paulo e Minas Gerais nós temos uma participação maior. Agora, o Sul vem com bastante força também, a gente cresceu bastante, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nordeste a gente tem alguma participação e Norte nós ainda temos alguns filiados, mas ainda é uma participação muito pequena, ainda não temos lideranças ainda. Não é muito fácil, o Brasil é um país continental, quer dizer, é um país muito grande, com muitas diferenças entre si. Então é difícil você montar um partido e fazer com que esse partido já tenha uma abrangência nacional. Esta é uma dificuldade, hoje inclusive discute-se um pouco essa questão de cláusulas de barreira, do tamanho de partidos e tudo mais. Do nosso ponto de vista é uma discussão um pouco enviesada, a gente acha que tem um pouco de viés nessa questão, até porque novas lideranças, novos partidos, eles devem sim nascer pequenos, não depender de recursos públicos e a partir das suas ideias, a partir dos seus ideais, ir conquistando pessoas, vão conquistando pessoas aonde eles nasceram e a partir daí eles se desenvolvem, eles crescem. Agora, se eles não tiverem esta oportunidade de nascerem, de surgirem em algum momento, nós vamos continuar com as lideranças e com os partidos que nós temos. Aliás, de rigor, eu sou favorável à cláusula de barreira. Mas eu entendo que se eliminar financiamento de campanha, correto, eu não preciso ter cláusula de barreira. Esse porque é o a maior ponto. Parte dos partidos foram criados para receber verbas de governo, para vender horários de televisão, para fazerem coligações indevidas. E na prática, eu que sou favorável à cláusula de barreira, eu entendo, eliminado o financiamento público, eu não preciso. Necessariamente os partidos vão ter que crescer com força própria e os eleitores é que vão definir. Né? Nesse particular, estou inteiramente com o meu caro amigo. Assim, no Novo, o Novo é um partido pequeno e pode-se dizer que, pode-se entender que o Novo não quer a cláusula de barreira por estar nessa situação. Na verdade, o Novo não tem esta preocupação, primeiro porque não conta com fundo partidário para a sua campanha. Não imagina utilizar, não está utilizando os fundos partidários e é contra isso.
Segundo, porque uma das questões que seria o número de deputados, nós temos a pretensão sim de fazermos o mínimo. Agora nós entendemos que, de fato, se nós queremos modificar essa situação, a modificação vem pelo fim do financiamento público às campanhas e aos partidos políticos. Quando se fala em cláusula de barreira, o nosso entendimento é que é só uma redistribuição dos recursos públicos. Quer dizer, ao invés de entregar aquele recurso para todos os 36 partidos, alguns deles deixam de receber, mas essa verba não deixa de ser distribuída. Aqueles maiores acabam recebendo mais recurso público ainda, o que piora a situação. Então isso aqui, para a gente, é um... E nesse particular eu concordo inteiramente com vocês. Eu presidi a Comissão de Reforma Política da Ordem, renunciei isso há 3 ou 4 meses atrás, mas eu trouxe o Vicente Cândido para discutir conosco o projeto de reforma política do governo. Era muito mais abrangente. De repente, aquilo foi diminuindo para apenas garantir os que aí estão. E é fundamental, Moisés, eu estou absolutamente convencido de que nós só vamos mudar os costumes políticos se começarmos a arejar a política brasileira com novas ideias. Infelizmente, os homens que aí estão, a burocracia que foi criada através dessa multiplicação de cargos para agradar os aliados dos diversos partidos políticos, e a falta de vocação política, e apenas a vocação de ter o poder, mas não de política, no caso de servir, é o que tem caracterizado hoje os nossos costumes políticos. E é interessante, o cidadão diz, olha, eu vou votar desde que eu tenha esses cargos, pessoal, coloque fulano, beltrano, ciclano, e pessoas absolutamente despreparadas. Por exemplo, no parlamentarismo que nós defendemos, eu estou falando na década de 60, quando eu presidi o partido, uma das características fundamentais do parlamentarismo é a burocracia profissionalizada. Quer dizer, no momento em que é eleito um primeiro-ministro, além de ele ter que saber negociar com o Congresso, ele não vai pôr todos os seus amigos dentro do poder. Há uma burocracia profissionalizada, aqueles que estarão no topo da carreira que ele vai utilizar. Vai utilizar os que estão mais afinados com a sua ideia, mas pessoas que entendem, pessoas que prestaram concurso, pessoas que têm valor para lá estar. E isso, infelizmente, a burocracia profissionalizada não existe no Brasil. Se o cidadão não tiver um amigo lá dentro, ele entra no concurso e termina como chefe de seção, né? O que representa, na verdade, uma desfiguração completa. Burocracia esclerosada de um lado e a multiplicação de cargos que se deseja em matéria política. Nós temos uma federação maior do que o PIB. Se nós analisarmos o quadro da federação, 20% dos municípios não utilizam o seu poder impositivo porque vivem de transferência. Nós multiplicamos para mais de 1.600, 1.800 municípios, entende? Desde a Constituição de 1988, em 29 anos, nós passamos a ter praticamente 40% de municípios a mais, municípios que não têm condições de viver, porque o contribuinte é o mesmo, entende? De tal maneira que o que nós estamos vendo é a busca de cargos públicos e não a busca de servir. Em última análise, essa mentalidade que os servidores públicos servem-se do público mais do que servem ao público é o que tem caracterizado. Isso tem que mudar no Brasil, porque senão o Brasil não vai poder concorrer no mundo. Não é? É verdade. É verdade. Essa é uma percepção nossa também. Ainda acho que foi esse fim de semana que a gente viu nos jornais. O número de prefeituras que existem em que 80% da cidade dependem do serviço público. Ou seja, ela só existe para gerar o emprego público. É uma distorção clara da situação, do que se entende por política e que se transforma somente em poder. Né? E um outro dado que preocupa muito, e eu sou municipalista, é o dado de que grande parte das prefeituras pequenas destinam os seus recursos para as câmaras municipais. Ora, nos Estados Unidos, os pequenos municípios é uma honra
pertencer ao conselho do pequeno município. Os vereadores lá, o que seriam os conselheiros, entende? Eles não ganham nada, eles estão lá para servir a cidade. Aqui se cria um município para poder remunerar vereador. Exato. Quando você tem 9 vereadores para um município de 800 ou 900 habitantes e que vão ser remunerados, é evidente que o que está se conseguindo é apenas um cargo político para ele poder ter uma receita e não para servir o povo. Essa mentalidade, se nós não terminarmos, eu estou com 82 anos, Moisés, o Brasil não vai mudar e o Brasil não terá como se inserir na concorrência mundial. O Brasil tinha um PIB maior que a China em 94. Hoje a China é o segundo PIB do mundo e o Brasil mal consegue sair de um percentual abaixo dos países emergentes. Tenho a impressão que vocês têm que lutar por ideias novas, não é? Até para lhe dar o conforto, quer dizer, o Novo vem trabalhando nisso. A nossa seleção já de candidatos já demonstra que existem lideranças novas, jovens se interessando pela política, vendo que, de fato, para entrar conseguirmos a mudança, é importante que eles, jovens, passem a participar e passem a se envolver. Isso começa a acontecer. Acho que é uma onda que vai nos levar a um bom caminho, sim. Moisés, eu agradeço muito a entrevista aqui para os nossos telespectadores do Brasil inteiro e os senhores passam a ter uma nova opção de pensamento político que é muito importante nesse momento. Muito obrigado, Moisés. Eu que agradeço. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.